Olá, viva! Bem-vindo ao 10º vídeo, 10º episódio deste desafio de 31 dias, 31 vídeos, e hoje começo este tema com uma pergunta. Já alguma vez fizeste um curso de formação online? Se sim, como é que correu? Como é que foi a tua experiência? Eu gostava de saber e gostava que, se quiseres, podes colocar aqui nos comentários a tua experiência para perceber se foi uma experiência positiva ou nem por isso. Isto porque hoje o tema que trago tem a ver com 5 vantagens da utilização da formação online. E estas 5 vantagens são apenas algumas, é uma seleção que eu fiz de acordo com aquilo que têm sido as minhas experiências nesta formação à distância. E quando nós falamos nesta formação sem ser presencial, nós podemos recuar, não é nada que está somente ligado à internet, pelo contrário, está ligado a um percurso e a uma evolução em relação a experiências de formação à distância. Isto significa, por exemplo, que já no século XVII começaram as primeiras experiências em plena revolução científica, as primeiras experiências de utilização de algum tipo de formação através de correspondência. E esta correspondência era uma correspondência científica que permitia a quem usufruía desta formação aprender algo mais numa determinada área científica. E estas foram as primeiras experiências ao nível da escrita, ao nível da comunicação. Muitas foram as experiências que ao longo dos anos e ao longo dos séculos foram sendo tentadas para que este ato de aprendizagem não estivesse apenas confinado às escolas. E em pleno século XX nós tivemos, e alguns dos nossos familiares tiveram experiências em Portugal com a telescola. A telescola é um formato de educação à distância e que funcionou de acordo com aquilo que eram as necessidades naquela época muito bem, e foi uma forma de proporcionar a pessoas que estavam no interior do país, por exemplo, e sem acesso a escolas de qualidade, tiveram acesso a este tipo de formação. E, de acordo com aquilo que foi a evolução, a internet trouxe naturalmente algumas vantagens, alguns benefícios e principalmente melhoria ao nível dos recursos. Porque na internet temos acesso a um conjunto diverso de elementos multimédia, nós podemos relacionar vários elementos de uma forma muito simples, permite-nos a questão da interatividade de uma forma muito mais efetiva do que todos os outros formatos até agora, na medida em que, por exemplo, através de uma ligação à internet, é possível ter contacto direto com o formador, é possível assistir a vídeos sobre um determinado tema, é possível produzir e assistir a áudio de uma forma super simples e misturando também com as imagens e com o texto. Ou seja, estes elementos múltiplos de informação proporcionam diferentes formas de aprendizagem que são muito vantajosas para quem está a evoluir numa determinada área. De qualquer forma, e tendo a noção de que esta formação à distância, esta formação online, tem grandes vantagens, eu sei que o presencial irá existir sempre e é importante que as pessoas não se assustem com esta questão da formação online, porque é apenas mais uma forma de ter acesso à formação. Porque a formação presencial proporciona algum tipo de contacto muito mais direto entre o formador e os formandos. Isto significa que, de uma forma imediata, poderão ser esclarecidas dúvidas que, num formato diferente, não acontecerá, a não ser em casos muito específicos de formação direta de um para um. E por isso mesmo, a formação online não é a última das maravilhas, tem vantagens, tem desvantagens, naturalmente, mas há aqui um conjunto de vantagens que eu considero muito relevantes em relação àquilo que é a formação presencial. Isto também derivado à larga experiência que eu tenho tido em fazer formação online. Ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, principalmente nos últimos 3, eu tenho feito muitas horas de formação online. Eu procuro muita formação online porque uma das formas de aceder aos especialistas de uma forma muito rápida e que é possível, porque de outra forma não seria, é através da internet. E é muito provável que eu consiga ter algum tipo de formação com um especialista numa área, por exemplo, do marketing digital, ou da produção de vídeo, ou da programação, em qualquer uma da área. Nós podemos estar com os maiores especialistas e aprender muito com estas pessoas. Isto presencialmente provavelmente deveria ser muito difícil e o online trouxe-nos esta grande vantagem. Mas, dentre as várias que se poderiam enunciar, esta da questão dos especialistas é naturalmente aquela que se destaca naturalmente. Uma das vantagens que eu considero tem a ver com o tempo.
E este tempo é um tempo que está associado principalmente à formação que não é feita no nosso local, que nós temos que ter a deslocação, temos que ter esse tempo de ida e de volta, e isto proporciona um gasto muito grande de tempo que na formação online não existe. Nós podemos aceder no conforto do nosso lar e por isso mesmo uma segunda vantagem é o conforto. Este conforto permite-nos que nós, em qualquer local, nomeadamente em casa, possamos assistir a uma ação de formação sem ter que ter a deslocação. E este conforto prende-se também com a possibilidade de nós não estarmos limitados ao espaço e ao tempo e podermos utilizar esta formação de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Em terceiro lugar, a terceira vantagem tem a ver com o custo. E este custo prende-se também com o tempo, com o conforto de nós estarmos em casa, mas principalmente com aquilo que poderá ser, e isto é uma opinião muito própria, uma formação online tendencialmente pode ser mais barata. E desde que as pessoas que são as donas das empresas de formação, se conseguirem perceber que essa formação pode escalar, então o preço que é praticado ao cliente não necessita de ser tão elevado como habitualmente existe nas formações presenciais. Por vários motivos, pela logística, pelo próprio formador, pelas horas de formação, pelo espaço, por tudo aquilo que envolve uma formação presencial. O custo de uma formação online tendencialmente deve ser mais barata. A liberdade é outra das vantagens. Nós, com um curso de formação online, para além do local, para além do ritmo, para além de tudo aquilo que nós podemos fazer com esta formação, esta liberdade de escolher os momentos, de escolher a forma de visualizar, de poder voltar atrás e voltar a ouvir aquilo que não percebemos, de em determinados procedimentos nós conseguirmos repetir várias vezes até conseguirmos atingir. Nas formações presenciais nem sempre isto é possível e nós não vamos ter o nosso formador a explicar-nos a nossa dúvida 10 vezes porque ele tem outros formandos no presencial. E a formação online, principalmente a formação que é gravada, proporciona esta grande vantagem, esta liberdade de nós podermos saltar, escolher o nosso percurso no tempo, no espaço que nós bem entendermos. E isto é uma vantagem tremenda para quem gosta de ter esta liberdade. Por último, a questão da memória é outra vantagem porque esta memória, como forma de ilustrar aquela possibilidade que nós temos quando temos um curso online e que o podemos consultar a qualquer altura. Eu neste momento estou a fazer um curso de formação, mas daqui a 5 anos, se eu tiver dificuldades sobre aquele tema, eu vou voltar àquele curso e vou rever tudo aquilo que estava ali naquele momento. Existem alguns tipos de formação em que a disponibilização é feita de forma vitalícia. Isto significa que eu vou ficar sempre com aquele curso e sempre que eu necessitar eu vou poder ter ali o meu acesso à memória de informações que foram trabalhadas naquele curso. Isto é uma vantagem muito grande, é uma vantagem que eu considero muito interessante para quem quer fazer a formação online. Agora, é importante que para além destas vantagens, e são muitas, para além destas que eu aqui fiz referência, é importante referir que para aprender online, para estar disponível para uma aprendizagem online, existe uma mentalidade que é diferente da mentalidade presencial. Porque neste caso de formação online, para além de ter que lidar com determinadas ferramentas, é importante ter disciplina para frequentar esta formação. E por isso mesmo, isto implica que a nossa mentalidade de formação online tem que mudar bastante para que nós possamos ter sucesso, possamos ter resultados com o curso que estamos a frequentar. Em relação ao tempo, e eu tenho também aqui esta referência e não ficou logo no início, quando falamos em tempo, falamos, por exemplo, que neste tipo de formações presenciais, nem sempre acontece, mas muitas vezes acontece, em que se gasta muito tempo com assuntos e conversas que nada têm a ver com aquilo que é a formação efetiva. Enquanto que numa formação online, nós estamos naquela formação e apenas estamos focados naquilo que é o assunto da formação. Deixamos de perder esse tempo, que é um tempo de convívio, é um tempo menos útil e isso ajuda-nos a ser mais produtivos e a gastar menos tempo naquela formação, que é ótimo para quem tanto gera o tempo e que tanta necessidade tem de ter mais tempo para fazer outras coisas. Então, até ao próximo vídeo. Vou ficar à espera dos vossos comentários aqui sobre as vossas experiências sobre a formação online e, se quiserem, se puderem,
façam o gosto nesta publicação. Se tiverem alguém com quem achem que é interessante partilhar os temas que eu vou aqui abordando neste desafio de 31 dias, também podem fazê-lo. Podem colocar o subscrever no meu canal do YouTube. Eu estou com alguns subscritores. Este número de subscritores é importante para que a mensagem chegue a mais pessoas, e da mesma forma que as partilhas e que os gostos são uma forma de podermos chegar com as mensagens que vamos trazendo a mais pessoas. E por isso é aquilo que eu peço neste momento e neste vídeo. Adeus e até ao próximo vídeo.